Olá, pessoal! Trago para vocês aqui mais uma edição do podcast Boca Alerta. E é com muita honra que a gente recebe hoje o professor Kennedy, que está aqui hoje para falar um pouquinho para a gente sobre harmonização facial. Como surgiu essa especialidade dentro da odontologia, quais são os procedimentos inovadores, tudo isso e um pouco mais ele vai trazer aqui para a gente hoje. Professor Kennedy, seja muito bem-vindo ao podcast Boca Alerta. Obrigado pelo convite, obrigado para vocês, por vocês que estão aqui assistindo. É uma honra estar aqui participando desse projeto tão bonito, onde que leva informação da odontologia para os colegas e também, né, para a população. Vamos bater um bate-papo aqui hoje, né? Vamos fazer um bate-papo e eu espero que vocês aproveitem muito hoje. Professor Kennedy, quem é o professor Kennedy hoje, dentro da odontologia? Como você se descobriu? Como você se apaixonou por essa profissão maravilhosa que, pelo menos para mim, eu amo de paixão. Assim, meus olhos brilham quando eu falo sobre odontologia, quando eu trago para alguém uma mudança de vida, que eu acho que hoje a odontologia muda vidas, né? Leva a autoestima da pessoa. Nossos pacientes ficam felizes com os procedimentos que a gente realiza. Então, como que é o Dr. Kennedy? Como que ele se descobriu, assim, um apaixonado pela odontologia? Então, minha história começa quando a gente vai fazer vestibular. Às vezes a gente não sabe o que a gente quer, né? E a gente vai inspirar em alguém. Então, olha como é engraçado. Minha mãe falava, olha, vai lá no dentista, faz um orçamento, não é nem a consulta, faz um orçamento, depois eu tenho que mandar para o teu pai. Ele vai acertar lá depois com o dentista, mas eu preciso que você vai lá. Aí você chegava lá e falava assim, nossa, um dentista novo, carro zero. Pensava, nossa, sexta-feira, se ele não quiser, ele não trabalha, ele faz a agenda dele. Falei, eu quero ser dentista, parece que é sempre tudo no mesmo lugar, mesma anestesia, é sempre aquela pratinha, que era o amálgama. Eu falei, eu acho que eu quero ser dentista. E quer dizer, isso não é nada do que a odontologia. Odontologia você não faz horário, praticamente, você vive em função dos teus pacientes, você acha que vai ser tudo aquilo que você viu na faculdade pronto, e a gente vê que todo momento tem um avanço, tem algo novo na odontologia, você não para de estudar. Então, o Kennedy, que decidiu odontologia, decidiu por uma coisa de querer ter um carro bom, um status, ser doutor. E o Kennedy de hoje é um Kennedy que vê que quanto mais você cuida do outro, do ser humano, parece que o universo te traz coisa boa, te traz oportunidade, te traz a gratidão de um outro ser por aquilo que você fez e que você fez com tanto carinho. E o dinheiro acaba sendo consequência. Então, eu estou com 27 anos de formado, com certeza eu não tenho aquela cabeça, né, do Kennedy de 18 anos Sim. querendo decidir uma profissão sem nem saber o que era odontologia. E eu falo que durante a universidade eu fui me encantando, eu fui gostando da odontologia, eu gostava de pessoas, eu gostava de atender pessoas, e isso para mim foi muito bom, porque por mais que todo mundo tenha uma ambição de crescer na vida, não é o dinheiro que tem que ser a primeira razão, e sim você tentar achar o que é a sua missão de vida, sendo ou construindo casas, ou defendendo pessoas, né, ou até atendendo, cuidando da saúde, no caso da gente, da saúde bucal, né? Então esse é o Kennedy do estudante até agora. Que bom. Então, assim, na sua trajetória, dentro da, né, harmonização facial, que é o nosso tema de hoje, Sim. como foi para o senhor ser um dos pioneiros na harmonização facial, tanto em Goiás, mas acredito eu que também é uma pessoa referência no Brasil. Como que surgiu esse interesse pela harmonização? Como que a harmonização veio para Goiânia? Qual é a evolução da harmonização dentro da nossa profissão como dentistas? Bacana. O que acontece? Em 2011, o Conselho Federal de Odontologia soltou uma nota em resposta a uma série de questionamentos se o dentista podia ou não aplicar toxina botulínica, conhecido como Botox, e preenchedores. Saiu um artigo numa revista de odontologia onde falava da correção de um sorriso gengival
depois de um tratamento ortodôntico, e aplicou-se a toxina botulínica nesses músculos, são músculos elevadores do sorriso, e houve um resultado bacana. Depois dessa publicação, choveu de perguntas, ué, mas o dentista pode aplicar? E o CFO colocou, pode, nós somos prescritores e nós somos injetores. Então, a gente pode sim administrar intraoral uma anestesia, como a gente pode, inclusive, fazer injeções extraorais. Uhum. E, diante disso, eu falei, poxa, eu tô com a faca e o queijo na mão. O meu compadre, padrinho da minha filha mais nova, trabalhava no laboratório que fabricava o Botox. Eu liguei, compadre, estão falando que dentista pode fazer isso, pode mesmo? Como é que tá isso? Eu falei assim, não, Kennedy, tá começando na odontologia, e eu falei, olha, eu quero aprender isso. Ele falou, olha, eu organizo os workshops para os médicos, então eu vou te colocar num workshop para os médicos para você aprender, e você me manda essa nota que você pode, porque se alguém questionar, eu tenho um documento, eu tenho alguma coisa que você pode. Eu falei, então tá bom. E ele, então, me arruma um curso com uma dermato, que sou extremamente grato, para fazer um primeiro curso. E quando eu vi as possibilidades... Foi em qual ano? Foi em 2011. 2011. 2011. Então, eu brinco que eu sou um dinossauro dentro da ROF. É. Então, não se pensava nem em especialidade, simplesmente só usar toxina botulínica e preenchedores. Uhum. Aí, fui fazer os cursos, gostei muito da área e falei, isso não pode ficar só comigo. Então, o compartilhar odontologia faz parte de mim, que sou professor também há mais de 20 anos, e eu falei, isso aqui tem que ser passado para outros colegas. E nós criamos o primeiro curso de harmonização orofacial no Centro-Oeste, que eu posso falar, em 2011, em 9 de setembro de 2011. E aí, o que acontece? Tinha 24 colegas, eu comecei esse curso junto com um médico amigo meu, e nesse intervalo entre 31 de julho e 9 de setembro, uma semana antes, o Conselho Federal dá um pé atrás, falando que a gente podia aplicar toxina botulínica, mas que a gente já não podia aplicar ácido hialurônico. E o curso era dos dois. Então, a gente conversou com os 24 colegas que foram pioneiros, explicamos a situação. O médico ensinou eles a fazerem, mas eles sabiam que eles não poderiam fazer. E a gente sabia que em algum momento isso ia liberar, porque já tinha 34 artigos nesse momento, em 2011, falando do uso de ácido hialurônico dentro da odontologia. Então, não poderia a gente ser privado de algo que o mundo já fazia. Tão benéfico, né? Tão benéfico. Então, assim começou a história da harmonização aqui em Goiás, né, com esse curso, e com essa história que é uma história que eu vi uma oportunidade, que eu abracei e me apaixonei pela harmonização orofacial. A gente entende que hoje a harmonização orofacial é algo muito extenso. Vai além de toxina botulínica, preenchedores, fios de estimulação e também parte cirúrgica, como lipo de papada, buchectomia. Toda essa parte de harmônica da face cabe ao profissional da odontologia fazer. Isso. E por conta disso, a minha primeira dúvida é sobre o Botox. Certo. A gente sabe que o Botox é feito a partir da bactéria Clostridium botulinum, que foi usado primeiramente para tratamento terapêutico. Isso. Que ela paralisa o músculo, ajudando quem tem disfunção, tem muitos benefícios. Me conta também um pouco dessa parte terapêutica. Tá. Então, como é que foi feito, né? Como que descobriu isso? Houve uma festa numa aldeia na Bélgica. E ali foi consumido salsichas em conserva. E nessas salsichas tinha uma bactéria, e que era o Clostridium botulínico. E houve uma paralisação dos músculos daqueles seres humanos que ingeriram.
Depois de 10 anos, descobriram a causa, que era essa bactéria. Mais 10, 15 anos para descobrir qual era a toxina que ela produzia. E aí, em 1970, eles conseguiram fazer um processo de tirar das bactérias essa toxina e transformar isso de uma forma comercial. E justamente o primeiro uso foi terapêutico, como você falou, que foi para estrabismo. Então, para aquelas pessoas que o olhar fica o olho para um lado, o olho para o outro, existe um movimento que não é simétrico de um olho para outro. Um olho vai mais rápido e o outro vem devagar. Então, se aplica no olho de maior velocidade para diminuir a força muscular e o estrabismo melhorar. Dali, Dr. Carruthers, junto com a esposa, começaram a pesquisar para poder fazer aprovar pelo FDA americano. E a senhora Carruthers observou que quando aplicava perto dos olhos, melhorava também os pés de galinha. Então, começou com o uso na oftalmologia, para o estrabismo, e a doutora Carruthers, que era dermato, começou a observar melhoras nas rugas, né? Mas realmente, para a parte de terapêutico, para espasmos, para tiques nervosos, para questão até de dores faciais, a toxina botulínica pode ser usada para pacientes que têm blefaroespasmos, que têm um pisca-pisca, né, dos olhos, que chega a irritar a córnea, que leva a cegueira, pode ser aplicado. Em pacientes com problemas de assimetria por paralisia facial, também pode ser usado. Então, hoje o Botox não é só para fins estéticos, ele é também muito utilizado para fins terapêuticos, apesar de nem todos saberem desses usos. Também li que ele também foi usado muito para bruxismo. E sobre isso, você acha que bruxismo é mais uma parte mental ou é por movimento muscular mesmo? Então, o bruxismo, ele é do sistema nervoso central, tá? E aí, o que acontece? Então, existe uma ligação muito forte com estresse, com a higiene do sono, pessoas que não dormem bem, com o uso de ansiolíticos, com o uso de remédios para emagrecer e que fazem com que o bruxismo ele fique mais forte. Existe um bruxismo, que é o bruxismo cêntrico, que é quando os dentes são apertados, só o apertamento, e excêntrico, quando ele destrói muito dos dentes por conta do movimento que ele é repetitivo. Normalmente ele acontece noturno, mas existe o apertamento também em vigília. Mas ele é ocasionado vindo informação do sistema nervoso central. Então, quando se aplica a toxina no músculo masseter para o bruxismo, na verdade você quer diminuir a força desse músculo para que ele não crie um desgaste tão grande dos dentes. Isso pode ou não aliviar dores que são provocadas pelo esse apertamento. Todo músculo, quando ele é fadigado, quando a gente faz muito exercício na academia, no outro dia a gente não está com o braço doendo, as pernas, ou seja, existe um excesso de ácido lático e esse excesso de ácido lático leva uma acidez naquela região que provoca dor. Então, se o meu paciente ele tem um apertamento, ele tem um estímulo muscular muito grande, horas e horas apertando durante a noite ou durante o dia, isso pode gerar dores localizadas e dores de cabeça, porque vai estar trabalhando o músculo masseter e o temporal. Então, o bruxismo ele tem que ter controle, ele não tem um tratamento definitivo. Porém, a gente tem mais essa opção, dentre outras, placas, medicação, agulhamento seco, agulhamento molhado nos pontos gatilhos, que podem trazer uma qualidade de vida para aquele paciente que tem o bruxismo. Não sei se eu respondi aí a sua pergunta. Em relação a gente sabe que hoje em dia, né, para nós que estamos vivos, o envelhecimento é inevitável, né? Verdade. Então, para envelhecer, a gente tem que estar vivo, para esperar essa hora chegar. E como a harmonização facial tem trago essa busca que nós temos pela perfeição, eu digo assim, né, da face,
a juventude, rejuvenescimento. Eu sei que a Hoff traz muitos outros procedimentos ao invés do Botox, como preenchedores. Agora eu sei que vocês estão com uma novidade lá que é o laser regenera, né? Sim. Como que esse laser funciona? Ele também estimula colágeno? Como que é? Conta um pouquinho pra gente dessa novidade aí. Então, eu parto do princípio seguinte: você nasceu, você já está envelhecendo, Já tá envelhecendo. né? Então, o mesmo oxigênio que traz a vida é o mesmo oxigênio que nos oxida. Uhum. E além disso, existem fatores como a gravidade, poluição, a alimentação, que faz com que esse envelhecimento ele aconteça de forma extrínseca ou intrínseca. Extrínseca, né? Então o sol vem, queima a tua pele, existe um envelhecimento. Uhum. Você come substâncias que oxidam, que liberam radicais livres, e isso te envelhece. Dentro desse envelhecimento, nossa sociedade cobra muito, principalmente das mulheres, que elas sejam sempre joviais, sendo que essa questão do envelhecimento, ela tem as características ósseas, características de pele, características individuais, mas quem não gosta de ser comparado com uma pessoa mais nova? Nossa, fulana, você é nova, você parece fulana, parece uma atriz. Você não parece a idade você que não, você tem. não aparenta a idade que você tem. Então, quem não gosta? Eu brinco, quem não gosta é a menina de 14 que quer fazer 15, né? Assim, do contrário, todo mundo, se você pode ter 25, se alguém fala que você tem 23, você acha bom. Se você tem 55 e alguém fala que você tem 50, ou que acha que você tem 50, todo mundo acha bom. Então, a vaidade, ela existe no ser humano, né? E a harmonização, ela tem o propósito de, inclusive, harmonizar. Não tem como eu pegar uma pessoa de 55 anos e querer fazer ela virar 25. Não é esse o propósito. O propósito é envelhecer bem, é gerenciar esse envelhecimento. É você estar bem na sua idade e não chegar na sua idade envelhecida parecendo que tem mais idade. Uhum. Então, esse é o objetivo. E esse objetivo tem que ter bom senso, tem que ter a parte técnica. Tem muita gente que exagera. Tem muita gente que exagera. Tem muita gente também que não se cuida. Então, a harmonização também chega para esclarecer o público daquilo que a gente pode fazer para melhorar, né? E dentro disso, eu estive esse ano na Coreia e lá a gente vê as peles lindas das coreanas. E a gente pergunta, mas por quê? Porque eles têm 7 passos para a beleza que eles aprendem desde criança. Desde lavar a mão, lavar o rosto, não usar o mesmo sabonete que lava o corpo, lavar a face, porque vai levar uma bactéria, a questão de ter o filtro solar, a questão de cuidados para dormir, de tirar uma maquiagem. Então, assim, eles já desde criança, eles já são educados para ter um cuidado com a pele. Então, olha, é uma sociedade que valoriza, que tem a vaidade, mas que já tem na sua cultura esse cuidado. E o brasileiro, às vezes, não, ele não passa o filtro solar, ele não se protege, ele não faz um home care, né? Ele não se alimenta, às vezes, de coisas saudáveis. Então, tudo isso influencia. Com relação ao que você comentou do laser, né? A luz, ela tem o poder, né? Em tudo, né? A planta precisa da luz, nós precisamos da luz. E se a gente coloca o comprimento de onda de luz correto, eu estimulo células. Então as células elas produzem os ATPs, né? Que é aquela energia. Que a gente precisa. E eu posso colocar mais energia naquela célula e ela regenera mais rápido, eu posso revitalizar. Então, existem vários tipos de laser e, nesse momento, se descobriu um laser com um comprimento de onda de 1.200 nanômetros, milímetros. E aí, o que acontece? Esse laser, ele consegue ter uma afinidade com adipócito, que é uma célula que retém energia para nós, que é a célula de gordura, e ele faz com que essa célula de gordura libere substâncias que vão induzir colágeno.
Então, ele não mata o adipócito, ele não queima a gordura, ele simplesmente faz com que o adipócito seja o nosso amigo. E muitos dos lasers, eles queimam. Então, existe lasers que vão queimar e são necessários dentro daquele procedimento, como, por exemplo, numa cirurgia, eu posso ter um laser cirúrgico que ele vai fazer o papel de um bisturi, ele vai queimar o tecido, recortando, tirando aquele tecido que você quer retirar na cirurgia. Mas também, se eu não tiver uma especialidade voltada com a preocupação de que aquele laser ele tem o lado bom e o lado ruim, eu posso formar pessoas que vão usar o laser de uma forma indevida, e aí vai ter intercorrências, vai ter situações que vão sair do controle do profissional. Então é muito importante que seja bem estudado para utilizar o laser certo, ou a substância certa, ou a técnica certa, para que a gente não tenha nenhum problema. Né? Como você já comentou sobre ocorrências, muitas pessoas ainda têm medo de fazer harmonização facial. Sim. Principalmente por ver muita coisa na internet, de paralisar o rosto completo, de ficar totalmente deformado. E isso, para quem estuda, clinicamente, nem sempre acontece. Sim. Mas o que eu ainda não fiz nenhuma especialização, ainda não conheço muito, o que eu ficaria mais com medo é sobre a aplicação no músculo frontal, porque ele é o único elevador da sobrancelha. Sim. Quais são as técnicas? O que faz para evitar essa paralisação completa? Tá. Então, quando a gente vai aplicar, a gente pega aquela canetinha de demarcação, né? E a gente vai colocar zonas de perigo, zonas de risco, para a gente poder enxergar aonde não se deve aplicar. Então, é muito seguro, né? Mas essas técnicas a gente vai aprimorando e vai tentando tirar dessa substância o melhor dela. O que acontece muito eu tenho um músculo que é o que levanta a sobrancelha, como você comentou, mas eu tenho um músculo que abaixa a sobrancelha, que é o orbicular dos olhos. Então eu tenho um músculo sempre antagonista. Se eu tenho um que sobe, eu tenho um que desce. Se eu anulo a força do que faz subir, se eu anular o frontal, quem vai se achar poderoso? O orbicular que desce. E aí pode existir a pitose, né? A temida pitose. Então, o que a gente faz? A gente vai demarcar onde aplicar. Então, eu nunca vou aplicar menos de 2 centímetros da sobrancelha. Porque, como está próximo da sobrancelha, e se eu enfraquecer quem puxa a sobrancelha, vai ter um músculo que vai me puxar para baixo. Então, tudo, se você tem a técnica certa, se você tem um fundamento, se você sabe a zona de risco, e se você sabe tratar essa complicação, é muito tranquilo, né? Agora, se você viu um vídeo, vamos brincar, no YouTube, viu alguma coisa no Instagram e falar, isso aqui é muito fácil, eu vou fazer. Não é assim. Até uma receita de pão de queijo, se eu for ver lá, às vezes a Ana Maria Braga fazer, se eu não for colocar a mão na massa, souber quanto de queijo, quanto que tem que ficar no forno, eu deixo queimar, ou o meu pão de queijo fica horrível. Então não é assim, tem que ter cursos específicos e com a criação da especialidade, hoje se tem 500 horas para poder ensinar para o seu colega, né, ou para a comunidade odontológica, e eles saírem muito bem especialistas para não ter esse tipo de preocupação, como você comentou. O que eu vejo... desculpa. Então, eu acho que, assim, para quem tem medo, a solução é procurar um bom profissional, um profissional que conhece a região de cabeça e pescoço, Isso. E pode ir sem medo, que ele vai conhecer, principalmente os alunos formados no seu curso, podem ir sem medo, que vai dar tudo certo. A gente é exigente, tem que conhecer muito de anatomia, né, para realmente saber onde está aplicando, a dose certa, para só ter sucesso. Amém. E o que eu vejo hoje em dia é que realmente as pessoas são inseguras, né, quando procuram esse tipo de profissionais. Não falo com nós na área da odontologia, porque eu acho que o cirurgião dentista tem por obrigação de saber
muito mais que todos os outros profissionais da área da saúde, cabeça e pescoço. Sim. Então, porque são áreas que nós atuamos. Verdade. Então, é isso, procurar um bom profissional, um especialista, né, que seja especialista em harmonização, pessoa que tenha experiência, tenha passado pela graduação e especialização na área da ROF. Mas o que eu queria te perguntar também é em relação aos liftings faciais. Como que é esses procedimentos de lifting? Eu sei que tem alguns que são cirúrgicos, outros não. Qual que é a diferença um do outro? Bacana. Então, lifting no inglês é levantamento, suspensão. Então, assim, nós não podemos atualmente fazer os liftings cirúrgicos. Isso é só para cirurgião plástico, né? Mas nós podemos fazer o lifting facial, lifting de sobrancelha, desde que ele não seja cirúrgico. E aí a gente tem os aliados, que são os fios de sustentação ou de reposicionamento tecidual. Então, eu falo muito, tem inclusive esse mês em Campo Grande, vai ter um congresso da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica, que eu vou falar de lifting temporal, que a gente trabalha no músculo temporal como uma ancoragem, como um apoio para nós fazermos toda a elevação da face. A face, ela tem na parte interna dela coxins de gordura. Então a gente não tem só a pele, tem uma gordura que fica entre o músculo e a pele. E essa gordura, com o envelhecimento, esses coxins de gordura, esses compartimentos, eles vão se distanciando, como se fosse a África distanciando da América do Sul, do Brasil. A gente vai ter um oceano ali, um gap, alguns espaços. E o que esses fios fazem? Eles juntam esses compartimentos. Então, aqueles compartimentos, eles caíram, e aí o que é feito? É puxado para cima e reposicionado, como se fosse quando a gente é mais jovem. Então, esses coxins de gordura, a partir dos 35 anos, eles vão perdendo em volume e vão se distanciando. Tô começando a ficar preocupada. E aí, se você faz os fios, você vai sempre reposicionando, né? E alguns desses liftings a gente pode estar apoiando e levantando sobrancelha, levantando a região malar, né? Que faz o top model look, tirando a parte que a gente fala do bulldog, né, que é a bochechinha caída, levantando, e isso você vai fazendo gradativamente para que não chegue àquela idade falando, nossa, realmente fulano está muito envelhecido. Então, a gente sempre fala que é um tratamento contínuo de gerenciamento desse envelhecimento, né, e assim é os lift. E o cirúrgico é quando se corta. Então, para tirar o excesso de pele, é tirado uma faixa de pele e o cirurgião plástico puxa essa pele e dá os pontos. Isso é feito na parte superior, na testa, no frontal, e é feito também nessa região perto do ouvido. Então, se você observar pessoas que fizeram cirúrgico, eles vão ter cicatrizes perto do ouvido, até atrás do ouvido, né? Esse aí, no cirurgião dentista, não está habilitado a fazer, né? Temos uma luta ainda, temos que avançar bastante, temos que ter muito diálogo, muitos estudos, né, para definir, se formos fazer, quais seriam as matérias, a carga horária, quem iria ensinar, como que seria esse processo. E isso a gente pensa que no Conselho Federal de Odontologia já tem pessoas conversando sobre isso, mas que ainda está muito aquém do que a gente gostaria. A gente gostaria de avançar mais com responsabilidade, com um ensino realmente primoroso, para que nós, cirurgiões dentistas, pudéssemos fazer com maestria, como a gente sempre faz nossos trabalhos, né? Para quem nunca fez uma harmonização facial, nenhum tipo de procedimento de harmonização facial, o que você indicaria, assim, vamos dizer, a pessoa está dando o primeiro passo dentro da harmonização, né? Às vezes tem alguém que fica inseguro, medo de ficar muito artificial.
que você indicaria, assim, para quem está engatinhando, pensando em fazer uma harmonização facial? Qual seria o primeiro passo, dependendo, assim, da queixa, né, do paciente? Tá. Isso vai depender muito da faixa etária desse paciente, tá? A gente sempre fala que o certo é começar com preparo de pele. O que é o preparo de pele? Então, a gente olha uma pele, vê se ela está desidratada. Então, o que eu tenho que fazer? Algo para hidratar essa pele. Então, tem desde luz, tá? Vamos pensar assim, de LEDs, como LEDs azuis, muito parecido com o que a gente usa no fotopolimerizador, mas não é aquele, que vão atrair água para a célula. Você pode fazer um peeling. Existem peelings que são para hidratar, não só peelings para descamar e tirar uma camada morta da célula. Então, por exemplo, existem os home cares, os dermacosméticos, tudo isso é um início que não tem dor, que é muito pouco invasivo e que você pode fazer com 28 ou você pode fazer com 68, 78 anos. Agora, o carro-chefe dentro da harmonização, aquele que atrai as pessoas e que elas veem um resultado muito rápido, é o Botox, é a toxina botulínica. E mais um pouquinho invasivo entre os preenchedores. Então, muitas meninas novas, elas querem aumentar o lábio, elas querem dar uma projeção de queixo, elas querem aumentar o malar, querem melhorar a olheira, e elas vão fazer preenchedores, né? Mas já é um pouquinho mais invasivo. Para quem quer começar mesmo, eu falo, melhorar a pele, pode ser um microagulhamento, que é um processo para indução de colágeno para firmeza, para melhorar a flacidez, é uma toxina botulínica, e dali para frente, dependendo da escolha do profissional, dentro da faixa etária, dentro da necessidade daquela paciente, aí o céu é o limite, porque hoje nós temos N procedimentos dentro da harmonização que são maravilhosos. Dr. Kennedy, muito obrigada pelo privilégio, né, de estar aqui conosco. E muito se falou sobre os prós, né, da harmonização, sobre os benefícios, e aí eu queria começar com o senhor sobre os contras, né? Então, para início, eu gostaria de perguntar sobre a região nasal. Quando você faz um preenchimento com ácido hialurônico na região do nariz, a chance da necrose é muito grande. O que seria esse fator causador da necrose com relação à anatomia? Do que se trata esse problema em específico? Porque a gente sabe que muitos dentistas aí têm feito, né, aquela elevação, né, isso, a rinomodelação nos pacientes para tratar, às vezes, uma crista que cresceu ali. Como é que a gente trata disso? Então, assim, ótima pergunta, né? A região nasal é uma região de pouca irrigação. Então, você tem que ter um cuidado com o volume que vai ser aplicado, né? E existem também a questão de todas as terminações, né? Nariz, ponta dos dedos, a gente sabe que se houver um congelamento, um frio intenso, são áreas que primeiro vão congelar, porque justamente a irrigação não é tão boa. Então, existem técnicas seguras, tem materiais seguros que devem ser utilizados. Se a gente usar no nariz um material muito denso, muito pesado, ele pode comprimir alguma artéria que faz essa irrigação do nariz. Então, primeira coisa, então eu não posso usar um material muito pesado e nenhum volume, tá? Agora, existem pacientes que também têm variações anatômicas. Então, às vezes, numa determinada região do nariz, poderia estar passando uma artéria, agora está passando duas, deveria ter mais uma irrigação e tem uma menos. Então, dependendo da pessoa, ela tem uma predisposição a ter uma intercorrência maior do que uma outra. Então, o ideal seria fazer um ultrassom do nariz ou da face, verificar como que é a circulação daquela região, não utilizar grande quantidade de produto, explicar para o paciente que aquele caso ele é para uma rinoplastia, ou seja, ele tem que ir para o ambiente cirúrgico, ser feito com cirurgião plástico ou com um otorrino, mas que não dá para compensar ou não dá para trazer a beleza que ele quer
daquele nariz somente com ácido hialurônico. Então, evitar os exageros, ter o cuidado de usar um anestésico que não usa vasoconstritor, porque se você usa um anestésico que já tem uma diminuição da irrigação e você coloca um produto que pode ainda diminuir essa irrigação, existem fatores que podem levar a uma necrose. E quando é diagnosticada a necrose logo no início, nas primeiras horas, ela é reversível. O grande problema é quando o paciente ele não acredita que aquilo vai acontecer com ele. Ele fala, eu não vou ligar para o doutor. Não, eu acho que é assim mesmo. Essa dor é normal, sendo que o odontólogo ele explicou, olha, tira foto, manda, qualquer situação, avisa. Não é normal uma dor intensa, não é normal ficar com um aspecto arroxeado, né, um edema, um inchaço grande. E aí, o que acontece? A gente tem uma janela de 0 até 24 a 72 horas para a gente poder reverter. Uma vez que não é feito nada ou que o paciente procura o profissional já com 2 dias, 3 dias do ocorrido, aí é muito difícil a reversão. E aí a gente sabe de casos, né, e que vão, infelizmente, levar a uma necrose e às vezes a uma cicatriz que depois tem que ser trabalhada, ou através de uma redução dessa cicatriz com cirurgia plástica, com peelings, com lasers, com corticoides, né, e isso sempre é algo de muita tristeza, porque quem busca a estética busca perfeição, busca ter uma vaidade a mais, né? E é sempre muito triste. Sempre a gente tem que trabalhar com a prevenção, né? Porque, e se acontecer, saber intervir, mas eu falo que ninguém está preparado, nenhum dentista ou nenhum médico está preparado para uma intercorrência, como nós somos feitos para cuidar de pessoas, como também um médico é para cuidar, para trazer vida. Sempre que perde um paciente ou sempre que tem um insucesso numa cirurgia, é muito frustrante, tanto para o paciente como para o profissional, né? Mas então sempre no cuidado, com menos é mais. E mais uma pergunta, em relação a esse procedimento, ele é definitivo ou ele é temporário? Ele é uma coisa definitiva? Tá, então existem produtos definitivos, o mais conhecido é PMMA, e existem produtos que são temporários, são produtos reabsorvíveis. Eu mesmo só trabalho com produtos reabsorvíveis. Por quê? Porque, como a gente comentou, no envelhecimento existe um processo que acontece e é contínuo. Então, o que é belo hoje, na sua idade, talvez não é belo daqui 30, 40 anos. E se eu tenho um produto definitivo, ele vai ficar naquele lugar, ele não vai acomodar com a idade. E se você tem um produto que é reabsorvível, se o paciente não gostar, se tiver uma compressão, eu posso colocar uma enzima que chama hialuronidase e eu posso tirar aquele produto. Então, ele é muito mais seguro. Então, por isso, eu prefiro um reabsorvível, mas existem procedimentos de rinomodelação, entre aspas, definitivo, porque usam produtos que não são reabsorvíveis pelo corpo. E esse produto que o senhor mencionou, a gente sabe que ele não é um produto recomendável pelos médicos, pelos profissionais da saúde. Sim. Se esse é um produto que não é recomendado, até mesmo em pequenas quantidades, por que o conselho permite? Tanto médicos, porque eu vejo muito médicos fazendo procedimentos no glúteo, quanto dentistas usarem no nariz. Então, o que acontece? O produto, ele é biocompatível. Só que o produto, ele traz intercorrências, mas ele é biocompatível. Se ele é biocompatível, a Anvisa entende que ele pode ser aplicado. Só que esse tipo de produto, eles têm que ser aplicado ou no músculo ou abaixo do músculo, perto do osso. Todas as vezes que ele é aplicado na pele mais superficial, ele pode migrar, ele pode promover um colágeno em excesso, ele pode criar um granuloma. E o grande problema é retirar ele. Porque uma vez que ele integra no tecido, é muito difícil. Você teria que fazer uma cirurgia e ir tirando pedacinhos por pedacinhos. Então, é praticamente inviável você fazer isso, porque você corre muitos riscos. Então, quando é pontual o problema, faz a cirurgia e retira. Mas quando é
uma face toda já é muito mais complicado, porque nós temos o facial, nós podemos ter uma dormência, uma paralisia, né, por pegar alguma região mais nobre. Então, o que eu falo para você é que em casos de lipodistrofias causadas, por exemplo, por pacientes que têm HIV, onde aquela medicação consome toda a gordura do rosto, e aquela condição é uma condição que não vai mudar, eu colocar um produto definitivo, tudo bem. Então, tem indicação, sim. Né? Porém, se você tem produtos que não tem tanto risco e que se acontecer algum problema, você pode retirar, isso para mim me traz segurança. Então, para que eu vou arriscar em um produto que pode me dar problema, sendo que eu tenho um produto que vai fazer a mesma coisa que não dá? Mas essa conduta do cirurgião dentista ou do médico vai ser levado ao critério, né, daquele paciente, o local, mas não que eu seja contra, eu sei que tem as indicações, mas se a gente pode evitar, pode usar outros produtos, eu prefiro. Dr. Kennedy, o que o senhor pensa da Resolução 230 que restringe alguns procedimentos estéticos para o cirurgião dentista? Tá. Eu acho que naquele momento que houve a resolução, ela foi pertinente. Por exemplo, eu cheguei a ensinar micropigmentação de lábio. Pacientes com lábio leporino, cicatriz, seriam beneficiados com a micropigmentação. Só que a partir do momento que o conselho tem colegas que estão fazendo micropigmentação de sobrancelha, aquilo já não agrega à profissão. Aquilo já, pelo contrário, é algo de uma esteticista fazer, que às vezes nem é uma tecnóloga, não é um curso livre que fez, e às vezes a gente está fazendo. Então, está lá restringindo fazer micropigmentação. Com relação a algumas outras situações, como blefaroplastia. Então, existem pessoas que vão fazer uma blefaro, dentistas, que têm uma mão excelente, que têm um cuidado com dar os pontos de uma forma que vai ficar super estético, mas tem que ter um treinamento. Então, de repente, acontecia alguns problemas de ficar com a esclera muito aparecendo, pacientes não conseguindo fechar os olhos. Então, o conselho para preservar a odontologia, ele restringiu. Ele restringiu cirurgias plásticas, né, de lifting, como eu comentei, cirúrgico. Por quê? Porque o cirurgião dentista, ele precisa ter uma curva de ensinamento, de prática, para que o conselho liberasse. Eu acho que no momento apropriado, o conselho deve criar as regras para que haja uma especialidade ou seja inserida matérias que vão de cirurgias estéticas da face. Eu vejo que tem que avançar, é algo que eu quero, inclusive, hoje, sendo a gente eleito a chapa para o CRO, uma das coisas que eu coloquei é que a gente precisa avançar, a gente precisa colocar a 230, teve o papel dela, tem o papel dela, mas a gente tem que conversar e definir para onde a nossa odontologia vai caminhar. Não pode ser algo que seja feito por quem não tem capacitação, e se for ter a capacitação, quais são as regras, quantas horas, vai ser em ambiente hospitalar, quem vai ser o preceptor, quem vai ser o mentor, vai ser um médico, vai ser um bucomaxilo com mais experiência, como que vai ser isso? Né? Então, a 230 ela veio para dar um freio para um grupo de odontólogos que estavam executando, não com a excelência que a gente gostaria, e isso estava gerando processos contra a odontologia. À medida que avançarmos, eu tenho certeza que a odontologia vai ganhar e a população vai ganhar mais ainda, porque o dentista ele é meticuloso, ele tem uma habilidade manual excelente, ele é cuidadoso com o paciente, e eu tenho certeza que a gente tem que agregar muito, porque realmente, de fato, quem mais entende somos nós, odontólogos, cirurgiões dentistas. Dr. Kennedy, mais uma dúvida. Sim. Em relação aos cursos livres,
O que o senhor pensa sobre isso, né? Porque tem toda uma diferença de um curso livre para uma especialização, né? Sim. E vem a diferença também do harmonizador do injetor. A gente sabe que o harmonizador, ele tem que ter todo o embasamento científico, técnico. Já Injetor. o injetor, ele sabe fazer a aplicação, mas não sabe o porquê. O que o senhor pensa sobre isso? Porque tem todo um acompanhamento, né, da Sim. vigilância sanitária. Sim, sim. O que eu posso falar para você é o seguinte: a lei federal que regulamenta a nossa profissão fala que todo cirurgião dentista ele pode fazer tudo pertinente à odontologia. Então, se eu quiser fazer uma cirurgia ortognática, eu posso. Mas aí vamos lá. Eu tenho capacidade para fazer isso? Não. Entendeu? Então é como se fosse assim. A nossa lei é diferente da medicina. A medicina fala assim: para você ser cardiologista clínico, você vai fazer cardiologia tanto tempo. Mas se você for operar do coração, você tem que fazer cirurgia geral e depois você tem que fazer cirurgia cardíaca. A nossa profissão não é assim. A nossa profissão fala que todo cirurgião dentista pode fazer procedimentos que ele aprenda dentro da graduação e fora da graduação. Então, um curso livre, um curso de 30 horas, 24 horas, ele vai capacitar e ele pode fazer. Só que, como você mesmo falou, olha o peso de uma especialização de 500 horas e olha o peso de um curso de 30 horas, de 24 horas. É muito maior a especialidade, é muito maior o contato com os pacientes, com as técnicas. Então, o que eu falo? Como eu vou saber se eu vou gostar de algo se eu não experimentar? Então, os cursos livres, eles têm que existir com pessoas que têm mestrado, que têm capacidade de ensinar, que dá essa responsabilidade para o colega. Ao mesmo tempo, é um primeiro passo para ele poder ir para uma especialidade sabendo o que ele vai estudar. Senão ele chega perdido e fala: eu não gosto, vou largar a especialidade. E se ele sabe o que ele quer, é muito melhor e ele vai aproveitar mais. Agora, a consciência de cada um, sentir capaz, é muito individual. A gente tem absurdos de ver um vídeo no YouTube, não fazer nenhum curso e querer praticar. E a gente vê também pessoas que estão uma vida inteira fazendo curso, mas que chega no consultório, se sente insegura, né? E ele precisa, em vez de fazer 20 cursos, na verdade ele tinha que fazer um de especialização para que ele tenha um mentor, um professor que vá realmente acompanhando os passos dele e ele vai tendo segurança, ele vai tendo a técnica, ele vai tendo bom senso e ele vai tendo, que na odontologia também é muito importante, a questão manual, a questão do tato, da mão, para poder executar com maestria. Doutor, e com relação ao empreendedorismo dentro da odontologia, a gente sabe que a nossa profissão é uma profissão de venda, né? Mais do que dentistas, a gente acaba se tornando amigo do nosso paciente Sim. e fazendo ele se sentir em casa. Sim. Como é que você se posiciona com relação a vender um procedimento, a convencer? Porque quando o cliente, o paciente chega no consultório, ele chega com um sonho. Então, como é que você trabalha esse desejo, essa vontade dele? Principalmente quando se trata de mulheres, né? Porque a harmonização é nada mais, nada menos que a estética, a perfeição que elas buscam. Como é que você convence elas? Você tem um planejamento? Você tem algum embasamento que você tem uma linha ali de raciocínio de equilíbrio entre isso? Porque assim, a gente sabe que tem profissionais e profissionais. O senhor é um bom profissional. Obrigado. Então, como é que você faz esse planejamento? Como é que você conquista essa cliente para você? Tá, então vamos lá. Existe duas situações. Uma é você fazer o seu cliente ir para o seu consultório, certo? Então, eu tenho que despertar nele o desejo dele ir para o meu consultório. Então, se eu der informações, tá, em redes sociais, aqui num podcast, estou dando exemplo, e ele fala assim: nossa, ele sabe resolver a minha dor, eu vou lá nele. Então, isso é uma primeira situação. Então, quanto mais você falar de odontologia e ele falar assim: nossa, é mesmo, então é por isso que eu tô com a dor no dente. Nossa, né? É por isso que eu tô sentindo que a minha pele tá caindo. Tô dando exemplo, eu tô com flacidez ou que eu tô envelhecendo. Se eu der informação,
Aí, aquele cliente, ele vai ter uma consciência de que ele precisa. Aí ele vai buscar um profissional. Você causa o desejo nele. Causa o desejo. Causa o desejo para ele buscar. Isso. E eu mostro para ele que a dor dele tem solução. Aí ele vem para o consultório. Ele vem porque ele quer fazer o tratamento. Então, se ele quer fazer o tratamento, agora eu tenho que dar segurança. Ele tem que entender que aquilo que eu vou fazer é o melhor dentro das opções e que ele está seguro que ele tomou a decisão correta. Então, de novo, mais informações. Então, a primeira pergunta, o que te trouxe aqui? O que te incomoda? Qual que é a sua queixa principal? A minha queixa principal é isso. Ah, é isso? Para isso, vamos olhar. Então, eu vi que a causa é essa. Para essa causa, eu tenho essa forma de tratar. É um tratamento. Você quer seguir esse tratamento? Ah, quero. Nossa, mas eu fico com medo disso. Esse medo que você está falando não é pertinente por conta disso e disso. Esse seu medo eu também tenho. Vamos avaliar aqui. Olha, a sua probabilidade de acontecer o que você está falando é pouca, por conta disso e disso e disso. Vou te mostrar um caso. Olha, eu vou te mostrar um artigo, olha, eu vou te mostrar até mesmo um depoimento de alguém que fez e que tinha essa preocupação sua. Tirei aquilo que estaria travando aquele cliente para ele fazer. Então, naquele momento, a venda, como você diz, ela está feita. Você tirou as objeções, né? Tirei as objeções. Agora, o que eu preciso? Entregar aquilo que eu falei. Não adianta você criar uma expectativa. Então, eu tenho que aliar muito a expectativa do meu cliente para aquilo que é possível. Então, olha, eu quero ficar igual a fulana de tal que é artista. Eu falo, não, seu rosto é diferente, sua pele é diferente, seus traços são diferentes, eu não consigo. Ah, mas aí você vai perder o cliente. Não. Prefiro perder o cliente do que eu prometer algo que eu não vou entregar. Entreguei aquilo que o cliente quer, eu tenho que trabalhar agora fidelizar esse cliente, porque ele vai entender que já é possível, mas ele vai ter muitas opções no mercado. O porquê que ele vai fazer comigo? Então eu tenho que ter diferencial. Qual que é o seu diferencial? Ah, o meu diferencial é o atendimento, o meu diferencial é os produtos, o meu diferencial é a tecnologia que eu usei, o meu diferencial é a localização do meu estabelecimento. Qual é o diferencial? Então eu tenho que saber para eu fidelizar. Uma vez que fidelizou, eu vou ter um cliente com recorrência. E todas as vezes a experiência dele lá tem que ser boa, porque eu posso ter feito 5 anos um tratamento e a minha secretária tratando ele mal, ele bateu o carro na porta da minha clínica por algum problema da clínica ou por conta de alguma situação, ele não quer voltar mais lá. Ele vai voltar lá sempre lembrando que lá é um lugar que ele passou por uma situação que não foi legal. Ele não quer voltar naquela loja que o vendedor ou que teve algum problema na loja. Então, se a gente for pensar, atrair um cliente, fazer com que ele faça o tratamento e fazer com que ele volte, é muito complexo, né? Mas eu sempre falo que quando tem verdade, você converte. Quando ele sente em você que você quer cuidar dele e que você não quer só o dinheiro dele, isso é muito poderoso. Né? Agora, quando ele vê que você só quer tirar o dinheiro, você só quer enfiar a goela abaixo um tratamento, aí são poucos que vão fechar. E aí você não fala assim, por que chegou até aqui e não fechou? Não fechou porque talvez faltou essa verdade, faltou realmente você mostrar que você é um profissional de saúde, que você quer tratar dele, quer cuidar dele, né? Então, o empreendedor, ele tem que entender do negócio dele, mas ele também tem que entender de gente, né? Porque a gente cuida de pessoas, né? Falando de empreendedorismo, o que o senhor dá de dica para o recém-formado, né? Porque ele chega no mercado, assusta, fica aquela dúvida, eu devo ou não abrir meu consultório? É mestrado, é especialização? O que o senhor pode dar de dica? Tá. O que eu posso falar para vocês é o seguinte, hoje o mercado ele é muito competitivo, então o recém-formado ele tem que chegar com vontade,
com aquela vontade de saber que o resultado financeiro não é da noite para o dia. E o que eu sinto muito é que é uma geração muito imediatista, que ele quer fazer o sucesso, vou brincar, no YouTube rápido, ou no consultório dele rápido, ele já quer andar de carro zero, ele já quer ter não sei quantos seguidores, ele quer ter uma clínica maravilhosa, e tudo é um passo a passo. O que eu posso falar para você é o seguinte: se ele pensar no porquê que ele fez odontologia, e se ele pensar que ele fez para cuidar de pessoas, quanto melhor ele cuidar, sendo numa clínica na periferia ou num local nobre, seja atendendo pessoas de alto poder aquisitivo ou poder aquisitivo baixo, se ele cuidar bem desse paciente, o boca a boca É o melhor marketing. é a melhor que tem. marketing, né, para quem está começando. Se ele estiver num local que dá condições dele exercer aquilo que ele aprendeu na universidade e não fazer ele retroceder usando materiais ruins, técnicas que não são bacanas, fazendo com que, não entregando o melhor dele, ele já dá um grande passo, né? E com o tempo ele vai vendo que a clientela vai vir, que o dinheiro vai vir com a dedicação. com a dedicação. Agora, menos de 5 anos é muito pouco para que você fale, eu estou de carro zero, com a clínica Isso é verdade. própria, dinheiro no banco e viajando pelo mundo. Porque as coisas não acontecem dessa forma. Porque a gente tem que investir, né? E pra gente colher aquilo que a gente investiu demora, né? Isso. Porque Tudo tem um começo lá de baixo, né? Sim. Sim. Então, assim, tem pessoas que fazem a graduação e falam assim, agora eu sou dentista e eu vou ganhar Encerrou, dinheiro. né, ali. E aí o dinheiro não vem. Aí ele fala, eu vou fazer agora uma especialidade. Aí o dinheiro não vem. Ele fala, não, agora, mas se eu for mestre, montar um curso, eu vou ganhar dinheiro. E o dinheiro não vem. Por quê? Porque é justamente isso. Todo mundo vê que ele só quer o dinheiro. Isso é E verdade. aí ele assusta quem está perto, porque quem está perto fala, será que ele está fazendo aquilo porque tem que ser feito ou porque aquilo ali dá dinheiro? Então, eu costumo falar que você tem que ser bom tecnicamente, para isso você vai procurar uma especialidade. Você tem que ser bom de atendimento, então você vai tentar entender de pessoas, de processos, de qualidade de atendimento. E você tem que ser bom gestor financeiro. Não, você sempre tem que gastar menos do que você ganha, senão não adianta. Você vai ter, eu tenho conhecidos que ganham 50, 100 mil por mês e estão devendo cartão. Tem pessoas que ganham 5 mil e estão com o carrinho legal, que estão pagando seu apartamento, entendeu? Porque tem uma gestão financeira. Então, gastar menos do que ganha, né? Para ter felicidade na profissão, você tem que economizar 30% do que você ganha. 10% é para emergência. 10% é para aposentadoria. E 10% é para os seus sonhos. Aí você vai ser feliz. Se você não conseguir economizar 30%, então de 10 mil, você conseguir economizar 3 mil durante sua vida inteira, você vai ser feliz, você não vai ter problemas financeiros. Agora, se você não consegue, tenta mudar a sua estratégia. Como ganhar mais, atender mais pacientes ou como gastar menos. Esse é o meu conselho para quem está começando. Dr. Kennedy, foi um prazer recebê-lo aqui com a gente. O objetivo do nosso podcast é trazer conhecimento para as pessoas através da informação. Foi muito gratificante te receber aqui. Obrigado. E provavelmente vai ter outros convites para o senhor. Obrigado, eu que agradeço o convite, né? Vocês são maravilhosas, o projeto de vocês é encantador, levar a odontologia, né, para os colegas e para a população. De novo, não desistam nunca, né? Vai ser difícil, mas vai vir com o tempo essa maturidade de estar cada vez mais criando podcasts criativos, coisas bacanas, né? Hoje isso é uma realidade.
Quantos estão aí no carro, no congestionamento, e já estão cansados de algum rádio, alguma coisa, e vem escutando podcast, vem aprendendo e vem trazendo essa novidade aí que a tecnologia trouxe, né? Tanto assistindo nos vídeos no YouTube, ou mesmo escutando no carro no Spotify, né? Então, parabéns, continuem com esse projeto que é maravilhoso. Obrigada. É isso, doutor. Muito obrigada. Eu que agradeço. E até a próxima. Convite. Até a próxima. Obrigado.